Beleza, galera, tá gravando. A gente vai dar continuidade, tá? Então, olha só. Nossa última aula eu tinha falado para vocês, estava falando para vocês aqui a questão da análise da obra, né? E toda pontos importantes em relação também aos principais personagens, né, da obra Macunaíma, que a gente vem fazendo uma análise aí desde o bimestre passado. E que eu falei para vocês que na quarta-feira a gente vai estar fazendo uma atividade, tá bom? Eu vou fazer uma atividade para vocês naquela plataforma, né, no relatórios lá do Google, tá? Aquela que a gente manda só o link, vocês clicam e respondem. A gente vai dar continuidade aqui, tá bom? Então, dentro da parte do enredo, né, a gente já está no final da obra. Então, eu estava falando para vocês com relação a tudo, né, que se passou dentro da obra, mediante a tudo que o nosso principal personagem, né, o nosso anti-herói aí da obra Macunaíma, né, o próprio Macunaíma, mediante a tudo que ele fez, certo? Mediante digamos, né, a atos bons, porque tiveram alguns também, não vou dizer que tudo que ele fez foi mediante agir de forma errônea aí, mas ele agiu de forma errada sim em relação ao próprio personagem, como eu disse para vocês, ele mente, né? Tem muita questão relacionada aí à sexualidade, né? Então assim, tem muita coisa errada por parte do nosso personagem, por isso que é dito como o anti-herói, né? Então, no finalzinho da obra lá, a questão da fuga surrealística dele, né? Que ele vai aí de Manaus até Mendonça, lá na Argentina, certo? Na tentativa dele conseguir resgatar e recuperar o seu talismã aí, o Muiractã, ele consegue, né, fazer esse resgate e retorna para casa. Mas nesse retorno à sua casa, ele acabou se deparando com uma tapera arruinada. O que seria uma tapera arruinada, né? Seria um lugar abandonado, né? Um lugar sem ninguém, certo? E ali ele acaba descobrindo também a morte de sua mãe, né? Então sua mãe acaba morrendo. E mediante tudo de errado que ele fez, as mentiras, né? Que o próprio Macunaíma contou, ele acabou afastando todos aqueles que estavam ali em sua volta. E, como dizia na obra lá, né, até os pássaros o abandonaram, beleza? E é nesse momento que a gente acaba descobrindo aí quem é o narrador da história, certo? Porque o único que não, a única, eu não vou dizer nem pessoa, né? O único ser que não o abandona é o papagaio. O único ser que não abandona o Macunaíma é o papagaio, aquele único que se mantém ali ao lado dele, entendeu? Então, esse papagaio, ele acaba se tornando aí o narrador da história, porque é com ele que o Macunaíma desabafa, tá? É com o Macunaíma, o Macunaíma conta toda a sua história, todo o que ele percorreu ali até a perda, o resgate, as suas aventuras, tudo para o papagaio. Então, o papagaio que faz o relato, né? Então, ali o autor coloca o papagaio como narrador, né, da história, por isso que o narrador é em terceira pessoa, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Então, apenas um papagaio, né, o que eu acabei de falar. Deixa eu só fechar a porta aqui, porque o neném tá gritando. Só um minutinho, tá? Então, beleza. São coisas que acontecem, né? Trabalhar em casa é assim mesmo. Então, olha só. Então, o papagaio acaba que sendo ali seu único confidente, né? Seu único amigo, aquele único que fica ali ao lado de Macunaíma, né? Onde aí o mesmo conta ali todas as suas aventuras, certo? O próprio autor utiliza isso. Só que ainda tem algumas cenas ali para poder a gente finalizar, né? Concluir a análise dessa obra, certo? E uma das últimas cenas ainda vai retratar ainda a questão lá relacionada ao monstro, o rural, e o que aconteceu também com a sereia, o Iara, né? Você fala, nossa, mas não é Iara, não, é o Iara mesmo, certo?
E aí o desfecho também, né? O que aconteceu com o Macunaíma ao final da obra, né? O que aconteceu com ele. Pois bem, o Macunaíma ele acaba caindo no encanto aí da Uiara, né? Pela sua beleza, pelo seu canto, né? Ali. E quando ele caiu nesse encanto da sereia, ele acabou sendo ali, em outras palavras, dilacerado, tá? Ele foi dilacerado, ou seja, suas partes, seus membros foram totalmente desmembrados do seu corpo, certo? Mas como Macunaíma, pelo poder do Muiratã, pelo poder da pedra, né, e tudo que ele fez, de todo o trajetório, ele acabou se tornando ali de um mortal a um ser mítico e mágico também. Então, ele com o poder que ele tinha, né, ele acabou se... Caiu aqui a conexão, tá, gente? Cadê? Vocês já estão conseguindo ver novamente? Tinha caído a conexão. Estão conseguindo ver, me ouvir? Sim, professor. Beleza, então. Então, O seu áudio travou. vou aumentar aqui o áudio um pouquinho. Pronto. Beleza. Então ele cai no encanto ali, né? Ele é enfeitiçado pela sereia e acaba sendo devorado pela Uiara. E nesse devorar, né, ele acaba sendo ali totalmente lacerado, suas partes, certo? E a maioria das partes, né, do próprio Macunaíma, ela acaba sendo devorada, foram devoradas pelos próprios peixes, né, lá do lago, né, onde estava a sereia, né? Porém, outras partes também acabaram sendo engolidas também pelo monstro chamado Urural, né? Entre essas partes que o monstro engoliu, né, ele devorou, ele acabou devorando tanto a pedra Muiractã como uma perna do Macunaíma. Bem, o Macunaíma ele consegue se reconstituir, tá? E ele só consegue se reconstituir por meio de quê? Ele acaba envenenando as águas, né, do lago lá. Os peixes acabam morrendo, os peixes que comeram as suas partes, né? E ele vai ali de peixe por peixe, abre ali as vísceras e acaba pegando as partes dele e reconstruindo novamente. Mas uma... Mais uma vez, minha conexão caiu, pessoal. Desculpa aí. Hoje eu não sei, hoje eu não sei o que está acontecendo, não. Então, continuando aqui, né? Ele envenena as águas e acaba abrindo ali, matando os peixes, né? Pegando as partes que os peixes haviam comido, se reconstrói novamente, certo? E aí ele não consegue, nessa reconstrução do seu corpo, ele não consegue encontrar uma de suas pernas e a pedra Muiractã. E, né, ele descobre que foi engolida, foi consumida ali pelo monstro chamado ali o Urural, né? Esse monstro acaba comendo aí. Mas então, sem uma perna e sem a pedra que ele tanto correu atrás, que ele tanto buscou, né? A pedra mágica aí que deu poderes para ele, o Macunaíma ele acaba que não por morrer, né? Mas como ele adquiriu esse dom, né, de se transformar, de metamorfosear, né, como eu coloquei aqui, né? Então ele consegue fazer isso pela última vez. E aí ele acaba se transformando em uma constelação, a última transformação que ele faz, os últimos poderes, o seu último suspiro de vida é justamente para isso, não para morrer, né, mas para se transformar aí na constelação aí da Ursa Maior. Então, correu, buscou, mentiu, usou de várias facetas, né, e acabou aí ficando sozinho, e sem uma perna, sem a própria pedra, né, mágica que acabou sendo o eixo de toda a sua história, né? Mas mesmo assim ainda não morreu, acabou se transformando aí na constelação da Ursa Maior, beleza? A sua última transformação. Então, basicamente, esse foi um resumo, né, da obra como um todo, tá? E aqui o epílogo, né, que é a questão do desfecho dentro da obra, a gente vai fazer uma pequena análise agora desse resumo, tá? O que foi utilizado pelo nosso autor aqui,
para compor, as características que ele utilizou, né? As fontes utilizadas por ele. Então, um todo que a gente vai falar agora em relação aí à construção da obra, beleza? Então, a gente acabou descobrindo que o epílogo aí, que seria o final da obra, o desfecho dessa obra, né? A gente descobre que o narrador é um narrador em terceira pessoa, certo? Isso a gente acaba descobrindo aí no decorrer, na leitura da obra, do livro, beleza? E esse narrador aí é o nosso papagaio, que é o confidente aí do Macunaíma, né? Seu único amigo, pelo menos o único que restou, né, ao final do livro, ao final da obra. As características, galera, isso aí a gente já vem falando desde o início desse conteúdo, né? Quando a gente entrou na parte de modernismo, né? Primeira geração modernista, que a gente saiu lá do pré-modernismo, finalizando essa parte agora, eu já quero passar algumas atividades, já passar aí também algumas para vocês um teste e fazer mais um pouco da abordagem do que foi a primeira geração, e a gente já entra agora em setembro na segunda geração. E aí depois a gente finaliza aí com a terceira geração, né, que é a última, e concluímos aí, tá bom? Me cobrem a lista de obras que vocês devem ler, tá? Me cobrem, que às vezes eu acabo esquecendo. Que aí eu posto para vocês na plataforma. Por quê? Se eu estou passando aqui uma obrinha ou outra, é porque a gente sabe que não dá tempo de trabalhar todas. Não dá tempo, tá? Mas isso não quer dizer que vocês não possam aí em casa estar praticando aí a leitura, tá? E buscando por esses livros aí, buscando por essas obras que frequentemente, recorrentemente, ano após ano, vem aí a ser cobrada nessas avaliações externas, tá bom? Então, quando a gente fala aqui de primeira geração, né, é a geração aí de renovação da linguagem literária em oposição ao parnasianismo. Em um momento dentro dessa análise que eu fiz para vocês agora, desse resumo da obra, eu falei para vocês lá, né, eu deixei um trecho, as cartas para as encaminhambas, né? As cartas para as encaminhambas, o próprio autor utiliza esse momento para poder ironizar a linguagem aí, em outras palavras, né, o perfeccionismo pregado pelos parnasianos, né? Por quê? Porque quando a gente fala do modernismo, a gente está falando ali de versos livres, versos brancos, né? É um verso sem métrica, certo? É um verso que não precisa de rima para poder ser um verso. Então era uma linguagem em que tudo poderia vir a ser poesia, tudo poderia vir a ser literatura, certo? Então é o poder. Mais uma vez caiu. Vamos lá. A análise da obra. Opa. Então, a principal característica que a gente pode tirar aqui, né, da obra em si, é o que ela representa para a geração dela, que foi justamente a questão de renovação da linguagem literária em oposição ao parnasianismo, em oposição ao perfeccionismo pregado aí pelos parnasianos, né? Então, a parte irônica lá foi justamente voltada a isso, beleza? Então, na primeira geração, principalmente que foi conhecida como a geração heróica, né? Que foi a geração aí que teve a audácia, a coragem de mudar, né? De quebrar aí barreiras em relação ao que vinha sendo pregado dentro das artes de um modo geral, da literatura de um modo geral, né? Conhecido como geração heróica. O Brasil, né, na geração de 22, veio a mudar totalmente essa tendência e a tentar criar uma nova tendência, uma tendência 100% brasileira. Já disse para vocês, 100% é impossível. Essa foi a tratativa, mas eles não conseguiram. Então, foi daí que surgiu o quê? A rapsódia, tá bom? Então, o que é essa rapsódia aqui, né? Rapsódia, de um modo geral, eu coloquei para vocês aqui o que seria rapsódia. Mas como ele a utilizou, né? Então, ele quem? O autor, certo? E a geração em si. Então, dentro da obra, a obra foi uma rapsódia, tá? A obra foi essa coletânea, mas não. Ai, peço desculpas, tá, gente? Minha internet está muito ruim hoje, não sei não o que é não. Sem problema, professor.
Ele até desanima. Então vamos lá, olha só. Acontece. Então, olha só. Dentro da obra aqui, a gente consegue perceber o quê? A dimensão que ela utilizou para poder ser criada, certo? O próprio Mário, quando ele descreveu, quando ele criou essa obra, ele foi buscar fontes, né? A fonte eu vou citar para vocês também aqui, mas a principal fonte aqui vocês conseguem perceber que é a diversidade cultural brasileira, né? Sem falar também da questão do surrealismo, né? Que foi empregado dentro da obra, né? O surreal que está dentro da obra, né? De forma grotesca, a gente dá para perceber isso. E isso, como eu disse para vocês, é uma característica do quê? Do modernismo europeu, né? Aí vem aquilo que eu estava falando, né? Mas não era uma tentativa de conseguir criar uma literatura 100% brasileira? Era uma tentativa. Mas conseguiu desmembrar-se 100% dessa cultura europeia? Não, não tem como, entendeu? Então, o que é que ele fez? O que é que os autores da primeira geração eles... Galerinha, dá só um tempinho que eu vou ver ali no roteador o que é que está acontecendo, tá? Rapidinho. Deixa eu gravar. Vai ser Eu fui mexer no roteador ali para ver se ela fica um pouco, né? Porque a gente fala 5 minutos e cai. Até menos que isso. Então, a obra ela foi feita aí dentro de uma coletânea de contos. Esses contos eles foram tirados aí do folclore brasileiro, né, e do modernismo europeu. Então, foi feita essa junção. Então, isso é chamado de quê? De rapsódia, né? Tem até um filme aí, né, Bohemian Rhapsody, uma coisa mais ou menos assim, né? E ali mostra o quê? Mostra uma banda, né? Se eu não me engano aí É música, professor. é uma música, né? E é uma É o música. filme do Queen. Isso. E é uma música que ela foi criada quando você vai pegar ali a criação, né? A composição dessa música é uma música que ela é criada ali baseadas em várias outras músicas, né? Então, assim, ela não é uma música... Ela é única pela sua criação, pela forma como ela foi feita, né? Mas ela é um composto, um todo. Então, quando a gente fala de rapsódia, é isso que a gente está falando, né? Essa coletânea de contos, né? Aqui eu coloquei também que pode ser uma colagem de estilos diferentes, né? Uma colagem de estilos diferentes. No caso, em Macunaíma, é do folclore que foi incorporado aqui, né? Então, o folclore de quê? Do Brasil como um todo. Ah, mas eu nunca ouvi falar daquelas palavras, daqueles monstros e tal, mas está dentro da cultura, principalmente da cultura amazônica, né? Então, assim, quando a gente estuda a fundo, né, a gente acaba vendo que existem sim tais personagens aí, os monstros em si, e por aí vai, né? Então, o Brasil como um todo, não o modernismo, ele fez isso. O Brasil como um todo, ele não conseguiu criar uma literatura 100% brasileira, mas ele conseguiu criar aí uma rapsódia. Ele conseguiu aí criar uma tendência diferente, uma mistura que foi uma coletânea, ou seja, algo único, né? Por mais que fosse inspirado aí em outras literaturas, em outros contextos, mas foi algo único, tá? Isso foi a tendência, isso foi o que não era o proposto, mas foi o que eles conseguiram trazer como literatura brasileira, tá? Principalmente da primeira geração aí. A segunda geração começa a mudar um pouco, começa a tentar voltar a tendência do parnasiano, né? Na terceira geração também começa a ter algumas quebras, a gente vai falar depois sobre isso. Mas a primeira foi a geração heróica, onde eles tentaram mudar radicalmente e drasticamente aí as escolas do parnasiano, aí do classicismo, né, escolas clássicas antigas,
para uma nova tendência, uma modernidade, né? Vamos lá, então. Olha a fonte aí. Você fala assim, caramba, então o autor ele vai procurar o quê? Uma fonte brasileira? Não, né? O estudioso aí, o pesquisador nesse caso aí, é esse Kurt Grünberg, né? Que é um alemão. Ele que veio ao Brasil e ele que fez o levantamento, né, de todos esses dados e todos esses fatos em relação à cultura brasileira. Ele que fez essa pesquisa. Né? Então, o autor ele pegou ali a obra, né? Pegou ali a biografia, pegou os estudos do Coach Grünberg e, dentro desses estudos, criou a obra Macunaíma, porque ali já tinha essa rapsódia, já tinha essa miscigenação, já tinha essa mistura de contos, já tinha o todo. Então, ele já tinha ali um material pronto para poder começar a desenvolver a obra dele. Né? Então, ele pegou aqui a fonte principal, né? Que foi desse pesquisador aí, esse estudioso alemão, né? Que estudou aí a fundo tanto o folclore amazônico como também o brasileiro, né, de um modo geral, tá bom? Então, essa é a nossa fonte aí de pesquisa, né, que a gente acabou de descobrir para a criação da obra Macunaíma. Então, o herói sem caráter, a gente chegou a citar um pouco sobre isso, né? O nosso malandro, né? O nosso malandro aí. Então, assim, o Macunaíma, ele é uma continuação dos malandros, né? Então, lá no romantismo brasileiro, foi que surgiu o nosso primeiro malandro, que foi, se eu não me engano, o Leonardinho, né? Então, lá no romantismo teve esse primeiro, que foi o criador, né? Que foi o primeiro propagador aí dos malandros e chegou aí até o Macunaíma. Lá no romantismo, a gente acabou descobrindo que existia um índio, mas era um índio chamado de índio-herói, né? Onde ali era uma visão do perfeccionismo, né? E aí, ali, né, era algo, por exemplo, subjetivo, era algo criado, né, pelo homem, essa perfeição, a burguesia, a riqueza, não existia pobreza. E o modernismo também veio para poder quebrar essas tendências lá do romantismo, que foi um conteúdo, se não me engano, vocês viram lá no início do segundo ano, certo? Então, quando quebrou também, não só o parnasianismo, mas o romantismo que estava inserido aí, veio para poder mostrar e quebrar, né, esse perfeccionismo que foi instaurado ali em cima do povo brasileiro, em cima da burguesia. Então, mostrou-se ali o malandro, né? Então, Macunaíma, ele era o quê? Ele era o herói sem caráter, porque, como eu já disse, tinha várias facetas, certo? Tinha muitos caráteres aí, certo? Então, certo ponto, ele fez algo, como foi dito aqui, né, uma linha mais medieval, a questão do resgate, né, a questão da busca, da missão. Então, isso aí é digno, né, de uma pessoa e tal, mas a forma como ele levou, a forma como ele praticou isso também em alguns pontos ali, foi injusto, né, para alguns personagens também, igual a questão da portuguesa lá, né, se safar, deixar para que ela fosse comida lá pelo monstro, né, para que ele pudesse escapar e continuar aí a sua busca, né? Então a forma como ele agia era uma forma errada, né? As mentiras, muitas mentiras que ele contava no decorrer aí da obra. Então ele configurava aí todas as características do povo brasileiro de um todo, né? Então aí você pega as personalidades do Brasil como um todo e coloca dentro de um único personagem. Então, da mesma maneira que tem ali essa personalidade boa, também tinha a personalidade ruim, certo? Ele representava ali a miscigenação do povo brasileiro, beleza? Então, ali, ele conseguia mostrar ali a questão do adulto, ele conseguia mostrar a questão da criança, ele conseguia mostrar o índio, o negro, o branco. Ele era metamorfo, né? Então, ele conseguia se transformar em tudo, né? Então, isso está dentro da malandragem do brasileiro, né? Ou seja, decorrente da necessidade que o brasileiro se apresente, né? Ele consegue ali se metamorfosear, não em inseto, não em peixe, nem em pato, né? Igual o próprio Macunaíma, mas ele parado ele não fica, ele consegue fazer algo ali, mesmo que isso venha afetar a outros, né? Isso não são todos, certo? Mas isso também acaba mostrando o quê? Uma crítica, né? Uma crítica aí também à sociedade, e a internet caiu de novo. Eita, que hoje a internet está que tá. Então ele conseguia representar aí o povo brasileiro como um todo, certo, pessoal? Dentro das suas facetas aí, né?
Então ele era metamorfo. Por ser metamorfo, o brasileiro não se transforma nem em peixe, em pato, mas se ele pudesse, ele se transformava para poder conseguir se sair de alguma adversidade, tá bom? Então isso aí é o nosso Macunaíma, o herói sem caráter, porque ele tinha ele era multifacetado, ele tinha vários caráteres aí do povo brasileiro, tá bom? Ele era a representação do povo brasileiro. O foco ele é narrativo, né? Foco narrativo, porque a gente já sabe disso, a questão lá do papagaio, a terceira pessoa, tá? Então, ele é mágico também, outras características que são apresentadas, ele cria a sua própria atmosfera, né? Tem a representação aí da epopeia medieval, da questão da busca, da missão. Então, tem a questão aí da busca, da missão, certo? Então, tem essa epopeia medieval. Ele é o anti-herói pelas questões aí, como ele levou essa missão dele, né? A forma como ele levou, né? Foram decisões que foram tomadas ali corretas e outras não, né? Então, agiu ali como fora da lei também. E uma linguagem totalmente fantástica e maravilhosa. Por quê? Porque era uma linguagem nova aos ouvidos aí em relação à quebra do parnasianismo, certo? Então, vinha de uma linguagem ali, dita perfeita, né, dentro da estrutura gramatical, e passou a ser uma linguagem coloquial, uma linguagem do dia a dia, uma linguagem em que pega ali a forma de falar do povo amazonense, a forma de falar do nordestino, a forma de falar do sulista, e foi colocado aí dentro de uma obra, né? Então, assim, como eu disse para vocês, as multifacetas aí também da cultura brasileira. Então, uma linguagem fantástica e nova que surgiu, tá bom? Então, é mais uma característica aí dentro da obra, né, que a gente pode tirar. E, galerinha, eu peço desculpas aí pela idas e vindas aí, né? A internet está muito ruim, eu não sei porquê, eu já mexi ali no roteador, mas eu espero que vocês tenham entendido entre a primeira aula e essa aula de hoje, beleza? Eu me despeço aqui de vocês, tá? Agradeço. E mesmo assim, a aula quebrada, eu vou postar para vocês, tá bom? Eu posto ela para vocês lá, porque eu vou ver se eu consigo editar, cortar essas partes aí. Mas se eu não conseguir, eu posto para vocês